Estamos de volta com a parte 3 e última do informativo 845 do STJ, apenas julgados de direito penal. E já iniciamos com julgados da quinta turma, e o primeiro foi inserido na Lei 8176 de 91, Lei dos Crimes contra a Ordem Econômica, destaque da seguinte forma: a configuração do crime de perigo abstrato previsto no artigo 1º, inciso 1, da Lei 8176 de 91, exige a comprovação do dolo, sendo vedada a responsabilização penal objetiva. Temos, gente, aqui um repeteco, quase que uma repetição ipsilíteris do que foi decidido lá no informativo 825, que eu comentei com vocês lá em outubro, mais ou menos, de 2024, outubro do ano passado. Basicamente, tratamos aqui de um crime contra a ordem econômica, que é o crime de adquirir, distribuir e revender derivados de petróleo, gás natural e suas frações recuperáveis, etanol etílico, hidratado, carburante e demais combustíveis líquidos carburantes em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei. Crime aqui com detenção de 1 a 5 anos. Basicamente, né, aqui é o crime daquela pessoa que tem um posto de gasolina e que vende gasolina ou outro combustível ali em desacordo com aquilo que é determinado pelas autoridades. Por exemplo, imagina uma determinada bomba que está roubando na gasolina, digamos assim, né? Aparece lá que colocou 5 litros de gasolina, mas na verdade só são 4 litros. Ou então imagina, por exemplo, aquela velha gasolina batizada, cheia de água, não é? Tudo isso vai incorrer no crime contra a ordem econômica, lá do artigo 1, inciso 1º da Lei 8176 de 91. E nós temos que esse crime, ele é um crime classificado como de perigo abstrato, ou seja, a sua consumação ocorre com a simples exposição do bem jurídico tutelado à situação de risco, sem que se haja necessidade de comprovação de um dano. Então eu estou vendendo gasolina adulterada, eu não tenho que demonstrar que um determinado veículo deu problema por causa disso. O simples fato de eu estar vendendo gasolina adulterada já vai, com certeza, servir de elemento suficiente para caracterizar esse crime. Mas a questão aqui é outra, é não confundir alhos com bugalhos. Ser um crime de perigo abstrato não significa que não é necessário verificar se há dolo na conduta, beleza? O que nós temos no direito brasileiro? Que, em regra, os crimes são punidos só quando há dolo. Excepcionalmente, se houver previsão legal, é possível a punição também na forma culposa. Agora vem a pergunta: em alguma situação é possível responsabilidade penal objetiva, isso é, sem dolo e sem culpa? Não. Isso não existe no direito brasileiro. E no caso desse tipo específico aí, não há sequer a punição na forma culposa. Tem que haver o elemento subjetivo dolo, beleza? Então, não confundir alhos com bugalhos, esse é o ponto, tá? Não há como condenar sem demonstrar dolo, como é que ficou então em destaque. A configuração do crime de perigo abstrato, previsto no artigo 1º, inciso 1 da Lei 8176 de 91, exige a comprovação do dolo, sendo vedada a responsabilização penal objetiva. Próximo julgado foi inserido no Código Penal, e muito cuidado na hora de entender esse julgado, que ele é perigoso, viu? É muito perigoso a leitura desatenta levar a uma conclusão errada. Destaque da seguinte forma: a confissão informal não pode ser considerada para fins de aplicação da atenuante da confissão espontânea. Então, para começar a conversa, né, estamos tratando de segunda fase da dosimetria, circunstância atenuante. Então, nós temos, artigo 65, são circunstâncias que sempre atenuam a pena, ter o agente
confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. E aí, gente, nós temos uma máxima aqui em relação a isso. Sempre que a confissão for utilizada na sentença condenatória, ela vai ter que ser utilizada também para atenuar a pena. Então, o juiz utilizou a confissão para condenar, né, como algo que reforçou a condenação, reforçou os argumentos condenatórios, então também vai ter que usar para atenuar a pena. E aí não importa se é uma confissão judicial, né, então realizada em juízo, se é uma confissão extrajudicial, então formalmente perante a autoridade policial, se é uma confissão que foi posteriormente retratada, se é uma confissão que é parcial ou total, nada disso interessa. Nada disso interessa. Então, inclusive, nós temos a súmula 545 do STJ que diz que a confissão, quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso 3d do Código Penal. E no informativo 741 tivemos exatamente uma decisão no sentido de que não importa se essa confissão é parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, qualquer caso sendo utilizado, não é, pela autoridade, e essa confissão ela vai ter que ser utilizada também para atenuar. Mas aqui nós temos uma situação bem diferente, que é o quê? A confissão informal. Confissão informal que não consta nos autos e que foi verbalizada perante um agente público, por exemplo, aquela confissão informal perante a polícia no momento da abordagem, que não foi confirmada perante o delegado de polícia, não foi confirmada perante a autoridade judicial. Essa confissão é imprestável. Essa confissão não pode ser utilizada para condenar. Então, essa confissão também não tem utilidade para atenuar a pena. Então, cuidado, tá? É disso aqui que nós estamos falando, é de um negócio que nem existe, que às vezes essa confissão nem é real, né? Porque nós sabemos que no mundo das ruas existe muito aquela situação em que a polícia, de repente, consegue fazer toda a investigação de um esquema criminoso amplo, às vezes em vários locais da cidade, às vezes em várias cidades distintas, tudo à base de confissões espontâneas. Então, nós vemos isso no dia a dia, né? Isso chega ao judiciário e, às vezes, isso é anulado, muito dificilmente pelo juiz de primeiro grau, mas conforme sobe lá no STJ, STF, às vezes isso é anulado. Sabemos disso, né? E muitas vezes a historinha que é contada leva a crer também que essa confissão nunca sequer existiu. Então, realmente, é uma prova inservível, não é isso? Não é uma prova, não é melhor dizendo, é algo inservível e também não pode atenuar. Então, é disso que se está falando, tá? Mas cuidado com esses dois pontos que eu já falei, eu vou até repetir, já que a gente está com tempo. Pelo menos eu estou com tempo, estou com fome, mas estou com tempo. Primeiro ponto, se a confissão foi utilizada para a condenação, a confissão também vai ser utilizada para atenuar a pena. Segundo ponto, não importa se foi feita extrajudicialmente ou judicialmente, lembrando que extrajudicialmente aqui é perante o delegado de polícia, e não importa se essa confissão é qualificada, se ela é total, se ela é parcial, se ela foi posteriormente retratada. Vai atenuar. Então, como é que ficou o destaque? A confissão informal não pode ser considerada para fins de aplicação da atenuante da confissão espontânea. E o próximo julgado, que também é o último julgado de hoje, foi inserido no Código de Processo Penal Militar, destaque da seguinte forma: o Ministério Público possui legitimidade para interpor embargos infringentes no âmbito do Código de Processo Penal Militar. Bora lá, primeiro ponto, embargos infringentes. Hoje isso só existe no processo penal, né? No processo civil. Isso deixou de existir com o CPC de 2015, que substituiu os embargos infringentes pela técnica de julgamento ampliado. Mas no Código de Processo Penal ainda existe, e basicamente é quando há uma decisão não unânime de segunda instância. E aí
é possível opor dentro de 10 dias esse recurso, que vai ser julgado por um órgão colegiado de composição ampliada. Nesse recurso, haverá uma restrição da matéria, aquilo que foi objeto da divergência. Qual detalhe? Por expressa previsão legal, só cabe embargos infringentes no processo penal quando a decisão for desfavorável ao réu. O Ministério Público não pode apresentar recurso de embargos infringentes no Código de Processo Penal. Agora vamos mudar o óculos do Código de Processo Penal para o Código de Processo Penal Militar. Aí vem a pergunta: no Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público pode interpor embargos infringentes? Pode. Por quê? Porque não existe no Código de Processo Penal Militar essa mesma limitação que está prevista no Código de Processo Penal. Então, se não há limitação expressa, o que prevalece? Prevalece o princípio da paridade de armas e o Ministério Público vai poder apresentar o recurso de embargos infringentes, sim, aqui no âmbito do processo penal militar. Então, como é que ficou o último destaque de hoje? O Ministério Público possui legitimidade para interpor embargos infringentes no âmbito do Código de Processo Penal Militar. E, meus amigos, por hoje foi isso. Eu já estou ouvindo o barulho dos garfos ali na cozinha e estou aqui morrendo de fome. Então, que bom que acabou. Vou correr para almoçar, mas eu te aguardo no nosso próximo podcast, viu? E aproveita e rapidinho deixa aquele comentário, compartilha com aquele amigo, compartilha na sua rede social. Olha, tudo isso agradece demais, demais mesmo, porque com certeza você vai colaborar com o crescimento desse projeto. Então, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final e até a próxima.